confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença, meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que amar. Perdoa-me. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos sem molhar. Como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir glória a Deus, eu quero essa oportunidade. Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar. Amém, Jesus. Pelos ofertantes, dizimistas. Oramos, Senhor Jesus. Nesse momento, meu Pai, agradeço a Ti por cada um, Senhor, que está contribuindo com a Tua obra, meu Pai. Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor Jesus, que está aqui nesta noite. E o Senhor tem uma porção dobrada na vida de cada um, meu Pai. Senhor, aquele que está desempregado, meu Pai. Que o Senhor o abençoe. Que ele consiga, Senhor, um emprego, meu Pai, Senhor Jesus. Senhor, abençoe aquele irmão também que não pôde ofertar, Senhor. O Senhor conhece a situação de cada um, meu Pai. O coração de cada um. Por isso eu suplico a Ti, meu Pai. Que o Senhor abençoe a vida desse irmão, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver a irmã Alva. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Eu queria agradecer a Deus. Eu estava sentindo uma dor na barriga muito forte. E aí eu fiz um exame, aí deu que eu estava com um cisto. E aí hoje eu fui fazer o exame. Em nome por honra e glória do Senhor, não deu nada, deu tudo normal, graças a Deus. E por isso eu louvo ao nome do Senhor, né? Provérbios 1, 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, e louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme excelência da tua grandeza, louvai com som de trombetas, louvai com saltério e harpa, louvai com adufre
e a flauta. Louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. E tudo quanto tem fôlego, louvem ao Senhor. E louvai ao Senhor. Eu vou louvar um hino, né? Para glorificar o nome do Senhor. E se os irmãos souberem, que os irmãos me ajudem, né? Tá? Aleluia. Há quanto tempo você tem chorado, esperando uma resposta para tuas orações? Uma lágrima o anjo tem engolido, pedindo a Deus por mais uma intercessão. Quem sabe tua resposta ela vai chegar. Passa o tempo que passar, Deus não vai te esquecer. Pra tudo na vida tem um tempo certo, mas já está perto do teu milagre acontecer. A resposta Deus vai te dar. O segredo é confiar. Deus não falha, Ele é fiel. Além de tudo, você é herdeiro do céu. Aleluia, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus de milagre, né? É somente crer, ter fé. Amém? Vamos estar ouvindo o nosso jovem pastor Arthur. Arthur, oi. Vem, Arthur. Glória a Deus. Ele veio tocando harpa ali, ele tocando a flauta, né? Nossa, maravilha. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu queria ler aqui em Efésios. Efésios 4, 3. Não, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a média da estatura de plenitude de Cristo. Amém. Hoje também não podemos deixar de dar oportunidade para o nosso irmão Michel vir nos visitar. Qual a palavra do Senhor? O que tiver no seu coração, meu irmão? Aleluia. Michel é a primeira vez, né? Está vendo aqui? Primeira das muitas agora. Glória a Deus. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui. Não quero ser considerado como visitante. Sou tipo um residente que fazia tempo que não vinha. Tipo, nunca, né? Mas eu vim hoje. O Senhor me deu a oportunidade de vir aqui. Sou adventista do primeiro dia. Hoje trabalhei bastante. O Senhor abriu a oportunidade da gente trabalhar bastante hoje. E mesmo com chuva, com todo esse tempo estranho que está aí, o Senhor colocou uma vontade muito grande de eu vir aqui. Porque é bom estar aqui. É bom estar com vocês. Porque nós estamos na presença de Deus. O Senhor está aqui. E eu gostaria de ser o mais breve possível. As palavras de Deus em Efésios, capítulo 5. Vou tentar ser o mais breve possível, não tomar muito tempo. Essa palavra ela é muito
falou muito comigo durante uma madrugada. O Senhor me incomodou, me acordou e eu fui ler a palavra de Deus. Em Efésios 5, capítulo 1. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Aleluia. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Só até aqui. Antes de falar quem escreveu essa carta aos Efésios, foi Paulo. Efésios, eu acho que todo mundo aqui conhece Bíblia, né? Efésios são as pessoas que moravam em Éfeso. Então, Éfeso é uma cidade muito grande, muito próspera. Há relatos de que Éfeso era uma cidade grande, tida como um centro urbano 1000 anos antes de Cristo. Se você for imaginar, o nosso país tem menos de 600. E agora se tornou uma coisa horrível que virou aí, né? Mas Éfeso já era conhecida como uma grande cidade 1000 anos antes de Cristo. E quando Paulo escreve essa carta aqui, ele está um pouco depois de Cristo, uma média de 40, 50 anos. Só que, falando um pouco mais de Éfeso, essa cidade ela foi considerada como a segunda maior cidade do Império Romano. Roma era muito grande, muito poderosa na época, e foi tida como a segunda maior. É mais ou menos como se a gente pensasse: quem que é o maior país hoje no nosso meio aqui? Os Estados Unidos, né? Muito poder financeiro, econômico, muito poderio militar. Quem é o segundo? A China. No caso lá era Roma, logo depois Éfeso. E era uma cidade grande, muito grande, tinha uma média de 250 mil habitantes. Para a época era muita gente, 250 mil pessoas, né? Agora a gente vê a população de Barueri já ultrapassa isso daí. Só que também tem relatos de que em determinados períodos, quando acentuava o domínio comercial, ela era um porto. A cidade chegava a ter 400 mil pessoas, entre 250 e 400 mil pessoas residindo lá. Outro dado interessante também sobre Éfeso é que lá estava o maior teatro daquela época. Cabiam 25 mil pessoas. Bastante gente, né? 10% da população cabia lá dentro. Outro relato que eu também gostaria de compartilhar aqui com os irmãos é que Éfeso, ela tinha, ela era aos olhos do imperador a cidade mais importante depois de Roma. Ela era extremamente importante. Então as pessoas, o que acontece quando as coisas são importantes? As pessoas tendem a olhar cada vez mais para ela. Vamos imaginar o seguinte: imagina um teatro para 25 mil pessoas. Aí de repente aparece uma pessoa importante lá. E aí um diretor de teatro, alguém resolve fazer uma peça para agradar esse cara importante. Como os irmãos me desculpam o exemplo aqui, vamos imaginar que o presidente da República vem aqui, nosso ilustríssimo Michel, que não sou eu, Temer. O que a gente vai fazer para agradar ele?
da propina, os irmãos me desculpem a palavra, mas para agradar um cara com aquela índole é dar dinheiro para ele. Tá estranho. Aí de repente você está num lugar onde tem um teatro para 25 mil pessoas e você precisa agradar o imperador romano, que os romanos eles tinham costumes diferentes, eles tinham um jeitinho meio estranho de ser, que não combina com o que nós somos. Nós somos cristãos, nós temos um padrão a seguir. Nós precisamos falar direito, nós precisamos pensar coisas boas. Aqui Paulo alerta, vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Mas a gente é carne, então você precisa aparentar ser filho de Deus. Você tem que olhar o que sua boca está falando. Você tem que prestar atenção no que você está pensando. Você não deve falar. Aqui no versículo 4. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, por isso não convém a vocês. Aí de repente, nesse lugar ali em Éfeso, tem o espetáculo lá para 25 mil pessoas, e o cara faz uma peça para agradar um cara meio estranho lá. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o pecado também é assim. Se você começar a prestar atenção em coisas que não prestam, você vai começar a não prestar. Se você começar a ouvir o que não presta, você, infelizmente, vai começar a não prestar também. Se você começar a falar o que não presta, você vai começar a não prestar. Então nós devemos vigiar o que nossa boca fala, vigiar o que os nossos olhos veem, porque só assim a gente consegue estar cada vez mais na presença de Deus. Mas qual que é a vantagem? Agora vamos falar sobre um negócio interessante. Todo mundo gosta de vantagem, né? Qual que é a vantagem de você ser próximo a Deus? Você se parecer com Deus? Você estar na presença de Deus? Tem muitas. Posso garantir para vocês que tem. Mas nesse caso aqui, tem... Depois, se os irmãos quiserem ler lá, em Atos 19, há uma manifestação lá de algumas pessoas que eles chegam a queimar livros de feitiçaria. Éfeso também tinha essa característica. Tinham muitas características culturais diferentes. Inclusive, existiam escolas de feitiçaria. As pessoas juntaram livros de feitiçaria, pergaminhos de feitiçaria e queimaram em praça pública. E a Bíblia fala que chegou a uma quantidade de 50 mil moedas de prata, o valor daquele que foi queimado. Trazendo para a moeda de hoje, mais ou menos entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, né? 2 milhões de reais foram queimados em praça pública. Sabe por quê? Porque pessoas se pareciam com Deus, pessoas estavam presentes na casa de Deus, pessoas ouviam, viam e falavam como Deus queria que elas falassem. Então, se você quer fazer um mover, você quer transformar, você quer que as pessoas façam coisas além daquilo que você espera que elas façam, você precisa primeiro transformar-se a si mesmo, vigiando seus olhos, sua boca e seus ouvidos. Que coisas muito maiores o Senhor há de fazer com pessoas que estão ao seu redor. Você quer transformar o lugar ao seu redor? Não importa se ele é uma cidadezinha com 10 pessoas ou com 250 mil. Se você estiver na presença de Deus, estiver se vigiando, se santificando, o Senhor há de te dar condições de fazer coisas muito maiores. Eu agradeço a oportunidade. Aqui no capítulo 4, no versos 31 de Efésios, Paulo dá exemplo como viver a nova vida. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritaria, insulto ou maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para os outros, e perdoe uns e outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou nós. Amém? Vamos ouvir o Márcio? Fazer uma palavra, Márcio?
que está no seu coração. O Márcio, ele estava devendo dar um tempinho para nós aqui, né? Mas Deus sabe, ele estava com uma obra na casa dele. Só um minutinho. Vou achar aqui, só um minutinho, irmãos. Tinha marcado aqui, mas... Perdi. Eu não estava esperando o que eu ia falar hoje, irmãos. Eu tinha até marcado aqui um versículo que o está falando, que o está lendo. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, porque deveria ter ficado marcado, mas... Cadê você, Deus? Aleluia. Bom, eu não estou achando aqui, vou ler um salmo, tá? Só um minutinho. Se não estou achando é porque não era para ser falado hoje. Aleluia. Vou ler Salmo 29. Irmãos. Anjos, louvem a Deus, o Senhor. Louvem a sua glória e ao seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvam-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. Até aqui, irmãos. O versículo que eu ia ler aqui quando eu encontrei falava sobre a ira, né? Nós, no dia a dia, nós passamos por diversas situações onde nos causa ira, fúria, né? E ser como deveríamos ser na nossa vida secular é difícil. É difícil nos zangarmos com situações, né, presbítero? E nós temos sempre que pensar em Deus nesse momento. Eu sei que é difícil. Eu mesmo cometo várias falhas, eu tento me corrigir, mas muitas situações fogem do nosso controle, né? Então nós temos aí que praticar, né? É só com a prática que nós temos a perfeição. Então, apesar de que a vida secular nos dá várias oportunidades de pecarmos, né? De ficarmos contra a vontade de Deus, né? Ficarmos aí irados à toa, cometer injúrias, né? Usar de palavras não agradáveis a Deus, nós temos que praticar, e com a prática a gente vai vencendo. Hoje a gente deixa passar uma situação de ira, uma situação de raiva, amanhã passa 2, 3, e quando a gente perceber, a gente está deixando passar 10, 20 todas. Irmão? Então, esse é a palavra que veio para mim. Infelizmente, o versículo que eu tinha salvo aqui, porque eu não pretendia falar hoje, eu acabei perdendo. Se eu perdi é porque realmente não era o que ele está falando. Amém, Jesus. Então, eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. A vida do servo de Deus, ele quando ele vem para Cristo, né, ele vai ter transformação, sim. Porque se você vê as pessoas lá na frente, muitos anos de igreja, e não mudou nada, meu irmão, lamentável, não houve mudança, não houve transformação. Porque o nosso Deus, ele transforma, o nosso Deus vai mudando, ele vai moldando. É como o Marcos falou, ele tem muito ainda a consertar, mas o Senhor está consertando, aos pouquinhos o Senhor vai colocando no eixo, vai transformando a pessoa, amém?
Meus irmãos, todos me perdoem, minhas irmãs, meus irmãos, aqueles que não tiveram oportunidade esta noite. Mas isso já é um bom motivo para vocês voltar sábado que vem, para poder vocês ter, amém? E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, a semana, e que Deus guarde vocês e infinitamente todos os dias da vida de vocês. E que sábado que vem vocês possam voltar aqui de novo, amém? Que está aqui nos ajudando aqui na obra do Senhor. Neste momento eu passo a palavra ao pastor Edinaldo, que estará trazendo a palavra para nós, e logo depois ele vai finalizar, né? Deus abençoe. Graças a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom e muito bom. Graças a Deus, irmãos. Me permitem, mas antes de vocês me permitirem, quem estava aqui no sábado passado? Que bom. Vamos fazer outra pergunta. Vocês lembram da pergunta que Deus fez? Qual foi, irmã Rosário? Pode falar. Porque vocês não ouvem a minha voz. Por que vocês não querem me ouvir, né? Oi. E hoje nós temos outra pergunta de Deus. Agora vem a permissão de vocês, né? Me permitem, não. Me falar mais um pouquinho no livro de Jeremias, tá? Meu Deus, muito bom. Encerrei de ler Jeremias, vocês vão ficar ali lendo um pouquinho, né? Agora daqui para ver se vocês vão ouvir falar de Ezequiel, né? Graças a Deus. Jeremias 49. Toda a leitura que eu fiz em Jeremias foram proveitosas. Em toda a parte da Bíblia que a gente lê é proveitosa, irmãos. Toda parte. Todo texto que você lê, todo livro que você lê na Bíblia é proveitoso, né, irmão Michel? É muito bom. Jeremias 49. Aí eu descobri uma coisa, eu redescobri um segredo do livro de Jeremias. Quando eu cheguei no último capítulo, eu pensei, mas tudo de novo? Não, mas vai começar tudo de novo. Mas não é. O capítulo 52 de Jeremias, que a palavra de Jeremias encerra no 51. De lá no último versículo aqui encerra as palavras de Jeremias. Aí vem o 52. Pensa, mas se encerrou, então não foi Jeremias que escreveu. O capítulo 52 é um resumo de toda a história do livro de Jeremias. Leia o 52, aí você vai entender um pouquinho o livro de Jeremias, amém? Mas o 49, verso 1, eu quero que você fique em pé, e nós vamos ver a pergunta de Deus nesta noite para nós. Amém? Então diz aqui, ó, 49 de Jeremias, o Senhor, Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas: onde estão os homens de Israel? Essa é a pergunta. Onde estão os homens de Israel? Será que não? Aí vem a segunda pergunta. Será que não há alguém que defenda a terra que Deus deu ou lhes deu para ser sua propriedade? Terceira pergunta. Por que foi que deixaram que o deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Podem sentar. Como eu falei no sábado passado, o profeta Jeremias, ele, não sei se eu falei exatamente isso, mas assim, ele foi um grande profeta, um grande homem de Deus, como os outros profetas. Mas eu não sei, comparando com Isaías, fazendo comparação com Ezequiel, não li ainda assim, mas Jeremias foi um profeta numa época muito difícil.
de muita guerra, de muita dor, de muito sofrimento, de muita humilhação, uma época terrível. Ele foi assim, tanto que ele é conhecido, nós estávamos brincando que agora da vozinha, aí eu não sei falar, né? O Jeremias falou, eu não sei falar, eu sou como uma criança. E Jeremias, ele era conhecido como profeta chorão, irmãos, e quem é que não chora? Ou quem não choraria ser profeta numa época daquela? Foi uma época terrível, de muitas guerras, muitas destruições, muita humilhação para o povo de Deus. Mas nada daquilo estava no coração de Deus. Nada daquilo era plano, era propósito, era vontade de Deus para com o povo de Judá e o povo de Israel ou de Jerusalém. Deus jamais quis aquilo, irmãos. Jamais Deus desejou que toda aquela destruição acontecesse. Deus não quis que o seu povo fosse levado de Judá para a Babilônia, de Israel para a Babilônia, de Jerusalém. Deus não quis, tanto que, entre aspas, Deus usou Nabucodonosor para ser bom para alguns judeus. Ele foi muito bom para muitos deles, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Muitos sofreram, mas sofreram, e não era a vontade de Deus. E a gente entende nessa pergunta que Deus faz: onde estão os homens de Israel? Onde estão os homens de Barueri? Onde estão os homens de Jandira? Onde estão os homens da minha casa? Onde estão as esposas? Onde estão os maridos? Onde estão os filhos? Onde estão os meus servos? Onde eles estão? Estão em Babilônia. Eles estão presos, cativos, sofrendo em Babilônia. Onde estão os homens de Israel? Deus continua perguntando. Será que não há alguém, uma pessoa só, que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Aí, quando você lê a Bíblia, irmãos, eu vou dar mais uma vez essa dica para você. Leia com o coração. Leia com o seu coração aberto. Leia texto, já lê no contexto, entre nas entrelinhas, entre na história. E se possível, se você conseguir, eu não sei se eu consegui isso, se você conseguir, parabéns, entre no coração de Deus, entre na mente de Deus. Coloca-se no lugar de Deus. Por que que Deus fez essa pergunta e aquela pergunta de sábado passado? Porque Deus não queria ver o seu povo destruído. Se tivesse uma pessoa ali, e se tiver uma pessoa aqui, entre nós, que será capaz de defender esse ministério, defender Jandira, Jandira não será destruída. Se tiver uma pessoa no Brasil, um crente no Brasil, disposto a defender o Brasil não será mais humilhado como a gente está. Estava vendo até eu pensei que era um jornal ao vivo, mas não era. O Datena, bravo como ele é, já brigando com o governo, que o governo quer tirar R$10 do salário mínimo para economizar. É uma vergonha. Isso é uma humilhação, é brincadeira. Isso é zoar com a nossa cara, irmãos. Tirar R$10 do seu salário. Agora, para que isso? Pois é. Se tiver um homem, uma mulher que defende o Brasil, nunca mais vamos passar por essa vergonha. Onde estão os homens de Israel? Ah, mas pastor, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso defender o Brasil? Eu já tenho orado. Pastor, eu tenho orado, eu tenho no possível, eu tenho jejuado, eu tenho falado do Evangelho, eu tenho orado pelas autoridades, mas como que eu posso fazer para defender? Não sei, irmão. Deus vai te responder. Deus vai te dar a estratégia, a sabedoria, não sei, mas alguma coisa tinha que ser feita. E se houvesse um homem, eu creio que Deus daria a ele a sabedoria para defender aquela terra.
Aí sabe o que acontece naquela terra? O Deus Moloque invade a terra e toma conta. Deus Moloque, irmãos, é o Deus que dá voltado às crianças. Moleque quer dizer Moloque. Não chama seu filho de moleque, não. Esse moleque está ligado a Moloque, o Deus voltado às crianças. E ele faz essa outra pergunta. Por que foi que deixaram que o Deus minúsculo, né, Moloque, tomasse a terra dos filhos de Gade? A terra nem era de Gade, era dos filhos. O Brasil é nosso, é dos nossos filhos. Um dia nós vamos morrer e a lógica é essa, que os pais morram primeiro que os filhos. Né? E não os filhos primeiro que os pais. Eu me lembro que uma vez a gente estava no velório, né? E não conhecia, mas aquilo comoveu. Mas que todos que estavam lá nos seus defuntos não choraram pelos seus defuntos, choraram por aquela moça que estava sendo velada, e a mãezinha chorava e dizia: minha filha, eu que deveria estar no seu lugar, era eu que tinha que ter morrido, não você. É uma moça jovem, bonita. Então a lógica é os pais morrerem primeiro e deixar esse mundo, esse país, esse Brasil para os nossos filhos. Mas o Moloque invadiu aquela terra e tomou posse daquela terra e estava bagunçando aquela terra, contaminando aquela terra que era dos filhos. Por quê? Porque vocês deixaram que eles invadissem, tomassem posse, tomassem a terra dos filhos de Gade, e que os seus adoradores fossem morar lá. Agora estava cheio de adoradores a Moloque. Não tinha um adorando a Deus, não tinha um servindo a Deus. Aí as crianças que ainda restaram lá estavam aprendendo aquilo, que nem todos eram levados cativos, alguns ficavam, e ficavam os pobres, os indefesos, né? Os menos, vamos dizer assim, instruídos. E eles eram frágeis, estavam sujeitos a aprender e crescer no meio daquilo. E Deus estava, vamos dizer assim, muito preocupado com isso. E ele lança essa pergunta: onde estão os homens que deveriam defender esta cidade? Nós, irmãos, temos esta obrigação como homens e mulheres de Deus. Se você não pode sair pela cidade inteira, ore pelo menos na sua rua, né? Ore pelo menos pela sua rua. Ore pelo menos pelo seu bairro. Me lembro quando fui para Vargem Grande, eu fiquei surpreso, porque falei: caramba, cheguei lá e tal, e quem conhece ali, hoje eu não sei como que está lá, que com certeza já cresceu muito, né? Como cresceu o Barueri depois que eu vim para cá em 96, tem um bom tempo, né? Então, eu consegui, irmãos, um mapa da cidade. A menina lá da prefeitura, que era desta área, era na época da Renascer, eu contei a história que eu estava querendo e tal, e ela falou: tá bom, pastor, eu vou conseguir esse mapa. E conseguimos aquele mapa grande da cidade. Começamos a orar pelo mapa. Irmãos, era terrível aquilo. A gente estendia o mapa assim numa mesa e chamava a igreja para orar, e um sentia formigação na mão, outro sentia tontura, outro sentia não sei o que lá mais, e era uma coisa, irmãos, sabe? E eu comecei a observar o mapa, o bairro, Tijuca, barro preto. Falei: vou conhecer esse bairro. Cheguei lá, só tinha mato, uma vendinha aqui, um barzinho ali. Falei: mas cadê o bairro? Perguntei lá: está só no projeto. Aí vinha outro mapa, aí orando aqui, um pedacinho, vamos lá, não tinha. Falei: caramba, que cidade fantasma é essa? E começamos a orar, e eu fui descobrindo que a maioria dos terrenos, repito, hoje eu não sei, na época era tudo compra e venda, não tinha escritura. E a cidade era uma cidade estranha, muito oprimida. E o bairro que a gente estava, na igreja nenhuma conseguia estabelecer ali. Não sei se na época a igreja que eu estava conseguiu estabelecer. Então, irmãos, defender a cidade, você não pode fazer muito. O que você puder fazer, faça. Ore pela sua cidade.
Jeremias mesmo, um pouco antes, ele fala isso: trabalhe pela sua cidade, cuide da sua cidade, ore pela sua cidade, ore pela paz da sua cidade. Vamos defender, irmãos. Vocês que moram em Jandira, defendam Jandira. Nós que moramos em Barueri, vamos defender Barueri. O Michel está quase dividindo Osasco com Barueri. Tem duas cidades para defender, né? Embora que tem que vir com Jandira e Barueri também, né? Está tudo ligado uma na outra. Vamos defender a nossa cidade. Defenda. Ore. Ah, pastor, o que tem que acontecer vai acontecer. O que tem que ser vai ser. Ok, tudo bem. Mas não custa nada defender a sua cidade. E a pergunta continua: onde estão? Onde você está? Onde eu estou? Onde estão os pastores? Ah, aqui não sei se tem, mas em Barueri tinha também, não sei se ainda tem um conselho de pastores, que deveria ser um conselho de pastores, né? Às vezes nem é isso, é só um pessoal que reúne lá de não sabe nem para quê. Bem, irmãos, eu penso que já está na hora de unir-se os pastores, não para unificar, mas para unir em oração, unir em clamor, como Amparo dizia aqui, se for preciso 3 horas da manhã, né? Se for preciso 11 horas, meia-noite, vamos fazer isso. Ore pela sua cidade. Amém? E Deus vai, com certeza, livrar, libertar. Deus vai salvar, Deus vai transformar, e Deus transforma. Deus transforma. O Michel estava falando aqui de Éfeso. Eu estava hoje analisando onde fica hoje Babilônia. Fiquei curioso, agora você vai saber qual é a Babilônia de hoje. Onde fica a Babilônia hoje? Qual é ela? Uns falam que é na Turquia, outros falam que fica ali mais ali, citaram outra cidade ali, próximo de Roma ali. Sei exatamente onde está a Babilônia. Mas Babilônia foi usada por Deus e foi destruída por Deus, porque era muito idolatria, muita maldade. Vamos destruir a Babilônia de Jandira. Vamos destruir a Babilônia de Barueri, de Osasco, a Babilônia, Brasil. Vamos destruir. A gente estava vindo para cá, descendo ali atrás do postinho ali do Camargo, tem uma Missão Brasil, a MB é a Missão Brasil, tá certo? É uma missão aqui, faça a missão no Brasil, que liberte o Brasil, irmãos. E falando nisso, vamos ficar em pé? E já que nós estamos em Jandira, vamos começar por Jandira, né? É justo, né? A gente começar por Jandira. Vamos abençoar Jandira. Aqui nós temos Jandira, Barueri. E em questão de estados, tem Minas, que eu sei, Alagoas, Maranhão, é isso? É, Rosângela? Rio, é carioca, né? Osasco, né? Mas vamos falar estado agora. Aqui em Minas, estado de Minas, estado de Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o que mais? Coloca Bahia também. Bahia. Tá me tirando. Tá me tirando, Jéssica. Maranhão, deve ter um monte de estado aqui, né? O Brasil todo está reunido aqui, né? Olha só. Vamos orar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar orando pelo nosso país. Salmos 33, 12. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós vimos aqui este apelo que o Senhor fez a este povo. Onde estão os homens de Israel? A pergunta é: onde estão os homens do Brasil? Onde estão os homens dos estados do Brasil? Onde estão os homens de Jandira, de Barueri, de Osasco? Onde estão os homens de Minas Gerais, de todos os estados citados aqui, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, enfim, Senhor, onde estão os homens, as mulheres de Deus? Onde eles estão? Fazendo o que, Senhor? Então nós oramos pelo nosso país.
oramos pelas autoridades políticas, as autoridades eclesiásticas, as autoridades militares, nós oramos pelas autoridades que governam o nosso país, que governam o nosso estado, o nosso município. Nós oramos ao Senhor para que haja um consenso, para que haja consciência, para que haja temor, para que haja respeito, para que haja humanidade, para que haja, Senhor, um mover, o agir do Senhor, Pai. Nós oramos para que haja transformação, para que o Deus Moloque, para que os deuses sejam quebrados, destruídos, porque nesta cidade o Moloque havia invadido. Estava cheio de adoradores a Moloque. O Brasil tem adoradores ao Senhor, mas tem talvez muito mais adoradores a ídolos do que ao Senhor, Pai. E porque nós estamos permitindo entrar no nosso país a destruição, a miséria, a humilhação, a derrota, o fracasso, a pobreza, Senhor. Porque nós estamos permitindo que o nosso país sofra, Senhor. Sendo que nós temos o poder, a autoridade, Senhor. Pai, tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia desta nação. Tenha misericórdia de nós, homens e mulheres de Deus. Pai, tenha misericórdia dos estados brasileiros. Tenha misericórdia aqui de Jandira. Nós oramos por Jandira, pela